Já estamos de volta e eu converso com o Dr. José Alberto Angeli sobre próteses de quadril. Angeli, tem muita gente que tem medo de ficar paralítica fazendo uma cirurgia dessa. Isso é real? Existe Mônica, esse risco? não, paralítico não. Mas o que a gente percebe é que o brasileiro foge um pouco de cirurgias. E essa é de uma das cirurgias que eles fogem. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos são feitas 300 mil próteses em média por ano, próteses de quadril apenas. E no Brasil são feitas mais ou menos 10% disso. Quer dizer, muitas pessoas ficam se prejudicando, tomando medicações analgésicos, anti-inflamatórios, que às vezes levam até insuficiência renal, por medo de encarar um procedimento que hoje é seguro. É lógico que tem que ser feito em hospitais de qualidade, com material de qualidade, e a preocupação de que haja uma equipe empenhada em, em todos os aspectos para fazer com que ele fique bem. Você já falou de algumas complicações, Sim. Embolia e tal. Agora, existem outras complicações? Existem as complicações próprias da cirurgia. Por exemplo, uma prótese ela pode ficar... Eventualmente, a cirurgia, a gente procura deixar os membros sempre do mesmo comprimento. Eventualmente não consegue. Porque para a prótese ficar fixa, quem segura ela não é ela em si, você vê que ela sai. Ó. Quem segura são os músculos e os ligamentos do paciente. Por vezes esse paciente tem uma musculatura muito flácida, ou após fazer a prótese ele tem um derrame, tem algum problema, e daí essa prótese pode começar a deslocar. Essa é uma complicação não rara que pode ocorrer, é uma das causas de reoperação. Sim. Outra complicação é a infecção, como eu tinha falado. Uma complicação que antigamente era aceitável é a quebra do material. Hoje em dia não se aceita mais isso. A gente ainda vê próteses sendo usadas que eventualmente quebram, mas isso é falta de um controle de qualidade adequado. A assimetria dos membros é uma coisa que às vezes o paciente queixa. Ele fala, pô, mas eu fiquei com a perna mais comprida. Por vezes a gente tem que deixar a perna mais longa para tensionar essa musculatura. Mas isso é raro. As próteses hoje, elas têm uma quantidade enorme de possibilidades. Há 20 e tantos anos, quando eu comecei, era uma prótese só. Hoje nós temos no planejamento pré-operatório a possibilidade de antever complicações. Fala, bom, para esse paciente é melhor esse tipo de prótese. Para esse outro tipo. E com isso a gente consegue fazer com que quase não haja mais assimetria dos membros, quase não haja deslocamento. A gente toma os cuidados, cardiologista, vascular, fisioterapia, para que não haja trombose, nem embolia. É lógico que ainda existe um pouco. Agora, outra coisa importante é assim, quanto tempo dura uma prótese? Como que é essa troca? Bom, a primeira prótese é a melhor delas, normalmente, se bem feita, com usado um material adequado. As próteses que têm sido usadas hoje, por exemplo, esse modelo aqui, que é uma prótese não cimentada, ela tem nos levantamentos de pacientes que foram operados há 17 anos atrás, 90% dos pacientes operados há 17 ou mais tempo estão com a prótese. Nossa. Então, quer dizer, a gente pode falar para um paciente que a possibilidade dessa prótese durar 15 anos ou mais é muito grande. E também um medo é, aí depois quando for trocar, o que eu faço? A cirurgia da troca da prótese hoje também é mais fácil. Porque, por exemplo, esses 3 modelos de prótese aqui, ó, são modelos utilizados na troca das próteses. Para uma primeira, segunda, terceira troca. Mas eu estou vendo assim, que esse é bem maior. Por quê? Bom, pode ser pelo tamanho do paciente também. Porque elas vêm cada uma para um tamanho de paciente. Mas, digamos que o paciente teve um problema com essa prótese e destruiu a parte, proximal do fêmur. Então a gente pode usar uma prótese mais longa prendendo embaixo. Ah, entendi. Entendeu? E também a possibilidade de colocar enxerto ósseo aqui em cima. Hoje a gente trabalha muito com
com enxerto de banco de osso, então você consegue reconstruir o fêmur. Aquele fêmur que no começo das próteses a gente falava para o paciente, falou, infelizmente não deu para colocar uma nova prótese. Hoje isso praticamente não existe. Eventualmente a gente opta por não usar uma nova prótese quando o paciente já foi operado 2, 3, 4 vezes por causa de uma infecção, de um germe que a gente não consegue debelar. Daí sim a gente faz a opção por não colocar uma nova prótese. Mas mesmo assim o paciente ele consegue andar sem a prótese. Quer dizer, se a pessoa... Não fica paralítico não. Não fica. Em resumo, não fica. Se a pessoa preferir não ser operado, o que acontece? É o entrevado, né? É o entrevado. Mas o que o paciente pode fazer é ir postergando, usando medicação, fisioterapia, acupuntura, usando todo o arsenal que existe para ele poder conviver com essa dor. Mas chega um momento que ele percebe que não dá mais para conviver com isso. É duro. Daí ele nos procura. O que ocorre é pacientes que não têm acesso ao tratamento. Então a gente vê pacientes em condições, como eu falei, o Brasil deveria operar umas 4 vezes, 5 vezes mais, 10 vezes mais do que opera. Então a gente vê pacientes às vezes sofrendo, vê na rua pessoas andando, com deformidade, com dificuldade, e que não precisariam estar assim se tivessem acesso, né? E quais são os cuidados da pessoa que tem a prótese depois? Ela deve fazer exercícios, ela deve ter atividade física ou não? Que tipo de exercício? Vamos falar em pacientes, a maioria dos nossos pacientes são pacientes acima de 50, 60 anos. Esses pacientes, eu costumo dizer que podem ter uma vida normal. O problema nosso com a limitação de pacientes é pacientes jovens. Pacientes como às vezes a gente opera 18, 20 anos, eles têm que colocar uma prótese de quadril, não tem alternativa. Esse paciente às vezes quer fazer motocross, quer jogar futebol. Atividades com muito impacto devem ser evitadas, porque eles fazem com que a prótese se desgaste mais rápido. A prótese ela tem uma durabilidade não medida em anos, mas medida em passos. Então uma prótese é testada para 10 milhões de passos. Digamos que isso equivale a 12 anos de vida. Se você pega um jogador de futebol, um maratonista, em poucos anos ele consome esse. Que interessante, entendeu? Isso. Mas se ele for fazer uma natação, bicicleta, ou mesmo jogar um esporte como um tênis, que não tem tanto impacto, ele pode ter uma vida normal. Dica final para o nosso telespectador. Que pena, passou tão rápido. Bom, Mônica, eu acho que é importante para a pessoa que está sofrendo, às vezes está vendo a sua vida limitada, é procurar informação com o seu médico. Procure o seu ortopedista. Existem grandes possibilidades para que ele volte a ter uma vida com um padrão de qualidade de vida muito bom. E que não fique... A gente tem medo do desconhecido. O importante é procurar o médico e pedir informações. E saber que existe a possibilidade, com um avanço imenso que a medicina está tendo nos últimos anos, dele voltar a ter uma excelente qualidade de vida. Não ficar sofrendo, usando medicações e que outras podem fazer formas. Muito mal também, não é? Exato. Bom, vamos voltar a falar sobre artrose no joelho e prótese de joelho, que eu acho que é um outro mal que acomete muita gente. Frequente. E vocês não percam que nós vamos estar falando sobre esse tema também. E não deixe de acessar o meu site www.monicadelimazevedo.psc.br. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico.